Uma boa noite a todos os irmãos e ouvintes do canal das igrejas em Sergipe, no YouTube. Estamos aqui para mais uma mensagem da palavra profética, onde falaremos sobre aspectos práticos da reunião de partir o pão. E antes de entrar precisamente nesse assunto, quero só falar um pouco a respeito da visão da reunião do partir o pão. Esta reunião ela é feita no primeiro dia da semana, como está em Atos capítulo 20, versículo 7, onde fala que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Amém. Outra questão da visão desta reunião é que o partir o pão é comer a ceia do Senhor, lembrando daquele que morreu por nós na cruz, como podemos ver em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 20, que fala assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Amém? Versículo 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque, por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, a reunião de partir o pão é comer a ceia do Senhor, lembrando daquele que morreu por nós. É também uma reunião em que o Senhor mesmo é quem ordenou. É os versículos 24, parte B, e 25, parte B, onde fala: fazei isto em memória de mim. Amém? E esta reunião, Jesus deve ser o centro. Jesus é o centro desta reunião. É também a mesa do Senhor, de onde somos supridos para a caminhada da semana. Então, a mesa do Senhor, nós comemos e bebemos, e ali nós somos supridos, e então, durante a semana, nós temos vigor para vencer todas as coisas. E é uma reunião também que nós devemos ter ciência de que o pão representa o corpo único de Cristo, e não um pequeno grupo, amém? Em particular, mas é o corpo de Cristo, o corpo universal de Cristo, amém? É a comunhão única de seu corpo, sem qualquer divisão, seja ela prática ou espiritual, não há divisão nesse corpo. Então essa é a visão da ceia, né, do partir do pão, da reunião de partir do pão, amém? Nós lembramos do Senhor, o Senhor Jesus é o centro dessa reunião. Esse pão que é partido, ele é único, é o corpo único do Senhor Jesus Cristo, não representa um grupo cristão em particular, amém? E ela também nos revigora para a jornada durante a semana, amém? E não há divisão nesse corpo. Nós precisamos discernir esse corpo, ter ciência de que nós comemos e bebemos em memória dele, lembrando daquele que morreu por nós na cruz, amém? Essa é a visão, de uma forma resumida. E quanto aos aspectos práticos da reunião do Partir do Pão, nós podemos dizer que essa é uma reunião em que precisamos ter clareza de que vamos fazer, do que vamos fazer e nos preparar para isso. Então nós temos a semana toda tendo clareza o que vai acontecer nessa reunião, o que precisamos fazer nessa reunião. Essa reunião é para quem? Quem vai estar lá? Essa reunião é devotada a quem? Amém? E nos preparar para isso. Senhor Jesus, precisamos seguir o fluir do Espírito. Numa reunião de partir o pão, nós precisamos deixar o Espírito fluir. E nós seguimos, então, o Espírito. É Ele que comanda toda a reunião. Amém? Deve haver ordem também nessa reunião. O Senhor se agrada de ordem na reunião. Amém? Quanto aos hinos,
deve ter uma ordem nos hinos. Amém? A intenção dos hinos é preparar o espírito dos irmãos, né, a alma dos irmãos, conduzir todo o seu ser para a mesa, amém? Para o espírito, preparando, então, de forma que as pessoas tenham comunhão com o Senhor, tenha prazer de estar ali diante da mesa do Senhor. As orações também devem ter ordem, um orando após o outro, tocando na palavra, tocando ali naqueles símbolos que estão sobre a mesa. Amém? Os testemunhos, eles também devem ser direcionados para aquele momento que é a mesa do Senhor, que é a ceia do Senhor. Amém? Tudo em ordem, para que todos possam desfrutar ao máximo. Essa é a intenção da reunião. Então, nós precisamos, em ordem, em decência, usar das orações, dos hinos, dos testemunhos, de forma a conduzir as pessoas a desfrutar ao máximo daquele momento. Amém? Daquela reunião. E isso dá prazer ao Senhor. Isso edifica uns aos outros. Então, nós temos que ter em mente que, na reunião do Partir do Pão, nós precisamos nos preparar para que o Senhor tenha prazer e para que uns edificam os outros com oração, com hinos, com salmos, com testemunhos, todos voltados para a mesa, para a ceia do Senhor. Amém? Então, quando a reunião atingir o seu ápice espiritual máximo, então nós partimos o pão. Essa deve ser a nossa intenção, esse deve ser todo o nosso preparo para que isso aconteça. Amém? Para que nós tenhamos um ápice da espiritual, né? Um ápice espiritual, de forma que então nós vamos para a mesa e partimos o pão. Amém? Então, feito isso, nós passamos para um segundo plano, para um segundo momento da reunião, que é o momento da mutualidade. Então, prestem bem atenção. A reunião de partir do pão, existem dois momentos. O primeiro momento, que antecede o partir do pão, ele deve ser totalmente voltado para o Senhor, para o desfrute do Senhor, para lembrarmos daquele que morreu na cruz, de que produziu salvação para nós na cruz. Então, esse momento não é um momento em que nós pedimos para nós, não é um momento de voltarmos para a nossa necessidade, mas é de nos voltarmos para o Senhor. Ele é o centro da reunião. E feito o partir do pão, após o partir do pão, existe agora um segundo momento, que é o momento da mutualidade, em que todos podem compartilhar uma porção daquilo que tem ganhado, seja na palavra, seja na leitura de um livro espiritual, seja num testemunho durante a semana, aquilo que o Senhor trabalhou na vida dele, ou proporcionou um milagre, uma libertação, uma conquista, tudo em nome do Senhor, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Então, esse é o momento da mutualidade, amém? E dessa forma, a gente pratica o que está em 1 Coríntios, capítulo 14, e o versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, fala: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Amém? Então, nesse segundo momento, cada um vai trazer a sua porção, mas tem que ser com vistas à edificação daqueles que estão ali participando da reunião. Amém? Então, nos aspectos gerais da reunião do Partir do Pão, né, quem é que pode partir o pão? Quem são as pessoas que partem o pão? Amém? Vamos ver um modelo de quem partiu o pão. Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, versículo 26. Fala assim:
enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Então, Jesus é o nosso modelo. Aqui poderíamos já responder essa pergunta. Quem pode partir o pão? Alguém que tem Cristo como modelo, no seu modo de falar, de proceder, amém? De agir para com o próximo. Então, é este tipo de pessoas, de irmãos, que pode partir o pão. Somente os que creram em Cristo têm a vida divina e pertencem a Ele. Esses partem o pão. Creu em Cristo, tem a vida divina e pertence ao Senhor. Amém? Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 46. Senhor Jesus. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, quem é que parte o pão? Aqueles que estão sempre juntos, nas reuniões, comungando a mesma fé, amém? Cooperando uns com os outros, ou seja, tem uma vida ativa de reunião, amém? Esses partem o pão, amém? Somente salvos que possuem um relacionamento com o Senhor. Como que eu me relaciono com o Senhor? Não só na minha intimidade, em minha casa, dentro do meu quarto, mas com os irmãos. Amém? Uma forma de eu demonstrar que eu me relaciono com o Senhor é eu desejar estar sempre com os irmãos. Então, os que conhecem o Senhor como seu Salvador pessoal estão unidos a Ele e não vivem em pecado. Esse pode partir o pão. Amém? Quando é que nós devemos partir o pão? Qual dia? Qual a frequência? Amém? Nós podemos partir o pão a todo tempo e sem cessar. Se pudéssemos, se tivéssemos condições de partir o pão todos os dias, como nós vimos ali na igreja primitiva, todos os dias estavam de casa em casa partindo o pão. Então, se nós pudéssemos fazer isso, como está em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, esse é o ideal, amém? Mas nós sabemos que nem todos podem fazer isso, amém? Senhor Jesus. Então, quanto mais frequentemente, melhor, amém? Atos 46 mostra que eles partiam o pão de casa em casa, diariamente. Então, quanto mais frequência, melhor. Senhor Jesus. Uma vez por semana, também nós temos visto isso em Atos capítulo 20, como nós já lemos, né? Atos capítulo 20, versículo 7, fala que no primeiro dia da semana, não é isso? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Também é a prática usual que nós temos feito. As igrejas, a maioria das igrejas, na sua localidade, tem partido o pão no primeiro dia da semana, que é o domingo. Senhor Jesus. Como fala de ceia, ceia é algo que nos arremete à noite. Então, o horário de partir o pão seria à noite. Mas nós sabemos que o partir do pão está relacionado no primeiro dia da semana, naquele horário que atende a maioria dos irmãos na sua localidade. Então, pode ser na parte da manhã, se é esse horário em que vai atender a maioria dos irmãos da sua localidade, ou à noite, que seria a ceia propriamente dita. Amém? Senhor Jesus. Eu quero falar aqui alguma coisa que está relacionado a 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 20 e 21. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20 e 21, fala assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis.
porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Aí, para a gente entender melhor, eu quero ler uma nota de rodapé da Bíblia versão Restauração, em relação ao versículo 21, que diz o seguinte: no tempo do apóstolo, aqui o apóstolo Paulo, os crentes tinham o costume de se juntar para a ceia, a principal refeição do dia. Os ricos traziam o alimento em maior quantidade e melhor para o desfrute mútuo, e os pobres traziam menos alimentos. Isso era aquilo a que chamavam de festa do amor. E tinha origem na festa da Páscoa. No fim da festa do amor, eles comiam a ceia do Senhor. Amém? Com o pão e com o cálice em memória do Senhor. Então havia a festa do amor, onde eles traziam as suas comidas, cada um trazia a sua porção. Os ricos traziam em maior quantidade, os pobres em menor quantidade. Então eles comiam, e depois, no final desta festa do amor, que é a ceia, que é a maior, é o momento de comer a maior parte dos alimentos que traziam, então eles tomavam o pão e ali comiam então o pão no final da festa, que era a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor era no final da festa. Amém? Só que acontecia alguns problemas. Amém? Aqui diz o seguinte: os coríntios não o faziam adequadamente. Eles não esperavam uns pelos outros. Então aqueles que chegavam primeiro começavam a comer. Cada um comia a sua própria ceia primeiro. Então não havia mutualidade, eles não dividiam com os outros. O que acontecia? Os ricos se embebedavam, né? E os pobres ficavam com fome. Isso provocou divisões e facções entre eles e danificou a ceia do Senhor. Assim, quando comiam, não comiam a ceia do Senhor. Por isso que o versículo 20 está dizendo: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Aqui são ceias relacionadas a ídolos, ao seu próprio prazer de comer, a glutonaria. Eram ídolos que eles tinham, cada um tinha. E quando praticavam inadequadamente, então eles não comiam a ceia do Senhor. Amém? Então aqui nós podemos ver, né, que existe a mesa do Senhor e existe a ceia do Senhor. A mesa do Senhor é o momento em que recebemos o seu corpo e o seu sangue para o nosso desfrute. Então nós podemos ter ali diante da ceia do Senhor um momento em que nós recebemos, né, do corpo do Senhor e do seu sangue o nosso desfrute. E tem a ceia do Senhor, em que nós lembramos dele para o seu desfrute. Então, quando estamos juntos, numa festa do amor, ali nós estamos praticando a mesa do Senhor. Nós estamos buscando para o nosso desfrute o corpo e o sangue. Mas quando nós lembramos da morte do Senhor, então comemos do pão e bebemos do cálice. Esse momento é um momento de desfrute para o Senhor. Amém? Então, mesa é para o nosso desfrute, é quando nós nos revigoramos, e ceia é para lembrarmos do Senhor, é para o desfrute do Senhor. Amém? Senhor Jesus. Então, nós podemos partir o pão todos os dias, nós podemos partir o pão no primeiro dia da semana, podemos partir o pão nesse primeiro dia da semana, de manhã ou à noite, amém? Mas sempre em memória do Senhor, para o desfrute do Senhor, e esperando uns pelos outros. E onde nós podemos partir o pão? Conforme Atos 2,46, aqui mostra
aqui mostra, voltando aqui em Atos 2:46, mostra que eles partiam o pão de casa em casa. Então pode ser nas casas. Amém? Diariamente. Perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. Mas também pode ser num só lugar, como está em 1 Coríntios 11:20. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Onde fala que quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. Amém? Então, o local pode ser de casa em casa. Tem localidades que ainda não tem um local onde reúne todos os irmãos, mas as reuniões acontecem nas suas casas. E ali pode partir o pão. Ou então, no mesmo lugar, no local de reunião. E como nós devemos partir o pão? Estando preparados pelo Senhor e com o Senhor, por meio de confissão de pecados, fraquezas e erros, e da comunhão com Ele pela oração. Então, nós devemos ir à ceia do Senhor, partir o pão, tomar o cálice, de uma forma contrita, nos arrependendo, confessando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, em oração, amém? A fim de cooperar com Deus, tal como os sacerdotes levavam a arca. Não era qualquer um que levavam a arca, nem podiam tocar na arca, então tinha todo um procedimento, um lavar, uma purificação dos pecados. Então nós devemos nos achegar à mesa do Senhor para comer da sua ceia, dessa forma, pedindo perdão pelas nossas falhas durante a semana, durante o dia, amém? Confessando os nossos pecados. Nós precisamos ter amor pela reunião. A reunião do Partir do Pão, uma reunião em que o próprio Senhor ordenou que fizéssemos. Nós devemos amar essa reunião. Amém? É dessa forma que nós somos renovados, né? Nós precisamos chegar a essa reunião com alegria, com vozes, brados de alegria, de louvor, com ações de graças, agradecendo o Senhor por tudo que Ele fez na cruz, reconhecendo Ele como Salvador, reconhecendo que Ele foi um vitorioso na cruz, que Ele não ficou na morte, mas Ele ressuscitou. E tudo isso trouxe libertação para nós, salvação. Por isso nós precisamos chegar nessa reunião com ações de graças, agradecendo o Senhor por todas as coisas. Nós precisamos ser pontuais a essas reuniões, amém? Até porque eu disse que há um primeiro momento na reunião, para depois ter um segundo momento na reunião. Então, se você chega atrasado a essa reunião, você vai perder o desfrute, vai perder toda aquela comunhão, aquele preparo que o Senhor faz para que nós possamos, então, com alegria, participar do gozo do Senhor. Amém? Precisamos ser pontuais. Nós precisamos ser aqueles que sentam à frente, procurar sentar à frente. Isso mostra para o Senhor o nosso desejo de estar ali, próximo àquela mesa, para ter comunhão com Ele. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Precisamos exercitar o Espírito. Amém? A fim de tocar no Senhor, a fim de adorar o Senhor e a fim de dar graças ao Senhor. Amém? Salmos 84. Salmo 84, versículo 1 e 2, fala assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Amém? Então aqui esse salmo dos filhos de Corá mostra o desejo de estar ali na presença do Senhor, ali no templo, Então nós precisamos demonstrar isso, o desejo, a vontade, o gozo, o prazer de estar na reunião de partir o pão. Amém? Uma reunião tão especial, tão única. Ó Senhor Jesus, Salmo 42, versículo 4, fala assim, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Perdão, irmão.
caiu em Jó aqui, é Salmo 42. Salmo 42, versículo 4. Amém? Fala, lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Irmãos, é uma festa. A reunião do Partir do Pão deve ser dessa forma, junto com o povo, né? Gritos de alegria, de louvor, uma multidão em festa. O Senhor se alegra disso, irmãos. Mas isso tem que ser genuíno da nossa parte. Amém? Graças ao Senhor. Salmo capítulo 100. Salmo 100. E o versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Irmãos, isso tem que mostrar ou demonstrar da nossa parte o quão felizes estamos por tudo que Ele conquistou por nós na cruz. Ao olhar para a cruz, nós não vamos ver Cristo ali mais. Ele ressuscitou, amém? E Ele conquistou toda a nossa liberdade, nos tirando do império das trevas, nos dando a esperança. Senhor Jesus, nós não tínhamos esperança, mas a sua morte de cruz, a sua ressurreição, a vitória do Senhor Jesus na cruz, nos trouxe esperança, uma vez que, estando nele, nós também ressuscitamos com ele e também seremos glorificados com ele. Amém? Salmo 96, versículo 8. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Então, quando nós viermos para a reunião do Partir do Pão, traga as suas oferendas, traga a sua gratidão. Amém? Senhor Jesus. Nós precisamos também partir o pão examinando cada um a si mesmo. Amém? Discernindo o corpo e não tomando do pão e do cálice de modo indigno. Senhor Jesus. Então, comer e beber indignamente significa não avaliar o significado do pão e do cálice, ou seja, sem discernir que o corpo é de Cristo, o qual não pode ser dividido. Eu preciso discernir, eu preciso saber o que eu estou comendo, eu preciso saber o que eu estou bebendo, eu preciso ver que aqueles símbolos representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Ali está o corpo de Cristo. Amém? Esse corpo, ele não é dividido. Senhor Jesus, discernir o corpo é compreender que aquele pão não é um pão comum. Amém? Mas é um pão separado e santificado. Senhor Jesus, e que o corpo de Cristo inclui todos os santos. Todos os santos naquela cidade, onde você está ali partindo o pão, ali está naquele corpo todos os santos, não divididos. Amém? Senhor Jesus. E se nós comermos de qualquer jeito, sem discernir esse corpo, sem perceber que ali está todos os santos, sem perceber que é indivisível, então eu estou tomando juízo contra mim. Amém? Para mim mesmo. Senhor Jesus. Não podemos profanar o pão fazendo dele algo comum. Não, isso é simplesmente um pão. Aqui é simplesmente um trigo assado, né, com um pouquinho de água, de óleo, sal. Eu sei como é que é esse pão, é comum. Me dá aí. Não, hoje eu não vou comer, não. Não, já estou aqui mesmo, vou comer. Não é dessa forma. Amém? Por isso que falamos antes que você já vai para a reunião, sabendo o que você vai fazer, como você deve proceder. A sua mente naquele momento, naquela reunião, deve estar totalmente voltado para o centro onde está Cristo. E ao olhar o pão, discernir que ali está o corpo de Cristo. Não é um pão qualquer, mas ali está todos os santos. Amém? O Senhor se agrada disso, irmãos. Amém? Te livra de qualquer juízo contra você. Senhor Jesus. Graças ao Senhor por isso. Amém? Amém. Senhor Jesus. E
nós não podemos profanar esse pão, fazendo dele comum, nem comer o pão se existe alguma ofensa entre nós e algum irmão, principalmente irmãos que reúnem conosco. Se na sua localidade você tem alguma ofensa com outro irmão, ou ele tenha com você, então é preciso ir diante do Senhor, é preciso pedir perdão para esse irmão, é preciso reatar, né, a comunhão entre vocês, para que então você coma do pão. Amém? 1 Coríntios capítulo 10. Coríntios capítulo 10, versículo 14 ao 17. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ali você está em comunhão. Se você tem um irmão, se você não tem comunhão com o irmão, se você está discernindo que aquele pão está inserido ali nele, todos os santos, todos os irmãos, mas você não tem comunhão com algum irmão, então, né, como que você vai partir esse pão? Esse pão está dividido. Amém? Então você precisa consertar-se com aquele irmão, você precisa reatar a sua comunhão, para que não haja divisão nesse pão. Amém? Pois o pão que partimos, ele é a comunhão do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não é dividido. Amém? Então nós devemos partir esse pão também, de forma que durante a reunião, nós devemos observar os seguintes pontos. Nós precisamos recordar do Senhor, louvando e dando graças, amém? Em lugar de oração em que nós fazemos pedidos para nós mesmos. A ceia do Senhor, o nosso louvor, né, os hinos que vamos cantar, né, todo agradecimento deve ser voltado para o Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por nós. É lembrando do Senhor. Não é momento de pedirmos para nós mesmos. Ó, Senhor, me abençoe naquela minha necessidade. Senhor, abençoe a minha saúde, né? Abençoe a minha casa. Não. Tudo é voltado para o Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. O que o Senhor conquistou na cruz é algo inalcançável por qualquer outra pessoa. Somente Tu, Senhor. Oh, obrigado porque o Senhor aceitou o cálice da maldição, enquanto agora estou tomando o cálice da bênção. Tudo isso nós precisamos, então, irmãos, nos voltarmos para o centro que é o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós precisamos seguir o fluir do Espírito. Amém? E o ambiente da reunião. Então, a reunião, ela começa a ter um ambiente ali todo conduzido pelo Espírito. E nós precisamos seguir esse fluir. Amém? Estando conscientes do corpo. Nós precisamos perceber nos irmãos que estão à nossa volta que ali nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Ao olharmos os irmãos glorificando, ações de graças, alegrando-se no Senhor, nós precisamos nos sentir ali que estamos no corpo de Cristo. Amém? Conhecer os hinos a fim de aplicá-los no momento apropriado. Aos irmãos do serviço de música, de louvor, é preciso trazer novos hinos voltados para a mesa do Senhor, para a ceia do Senhor. Os nossos hinários são ricos em hinos, mas muitas vezes ficamos nos mesmos hinos. Nós precisamos conhecer mais hinos, amém? A fim de aplicar nesse momento tão sublime, tão apropriado, e evitar de cantar hinos que não nos conduz para a mesa, que não nos leva a lembrar do Senhor, de tudo aquilo que Ele fez na cruz, amém? Então, tudo que fazemos na reunião deve reforçar o tema, que é o partir do pão. Tudo deve ser voltado para esse propósito. Amém? O pão e o cálice devem ser servidos no momento de maior desfrute da reunião. Não deve ser muito cedo, porque os irmãos ainda estão necessitando de ter o espírito voltado
né, de ter todo o seu ser voltado para o Espírito. E nem muito tarde, para não delongar muito, porque aí passa aquele ápice espiritual, onde os irmãos estão prontos ali para partir o pão, e de repente, né, aqueles menos instruídos, às vezes entra com um compartilhar que não tem nada a ver com a reunião, e aí quebra todo aquele processo que foi construído desde o início, desde o primeiro hino. Então, irmãos, tudo o que fizermos, seja o meu testemunho, ele tem que ser voltado para a mesa do Senhor. Ele tem que contribuir para o ápice espiritual. E nesse momento, então, nós partimos o pão. Amém? Senhor Jesus. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 19. Parte A desse versículo. Fala assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu. Amém? Eu quero dizer o quê? Aproveitar esse versículo para dizer o seguinte. Aqui ele tomou o pão e tendo dado graças. A gente vê muito no momento de partir o pão, os irmãos que vão ali orar para partir o pão, e aí ora para o Senhor abençoar a casa de fulano, a saúde de ciclano, né? Ora por algumas situações que não estão relacionadas à mesa. Aqui é pura e simplesmente dizendo, pegou o pão e deu graças. Senhor, obrigado por este pão que representa o teu corpo, que foi sacrificado por nós ali na cruz. Ó Senhor Jesus, abençoe este pão, Senhor. Nós queremos comer em memória de Ti. Amém. Isso é dar graças pelo pão. Nós temos momento de orar pela saúde de alguém, pelo trabalho de alguém, pela salvação de uma pessoa, e não é esse momento. Amém? Esse momento tem que ser totalmente voltado para o Senhor. Ó Senhor Jesus. No momento de partir o pão, algum irmão pode dar uma breve palavra relacionada ao significado daquele momento. Mostrar o que são aqueles símbolos sobre a mesa. Porque pode ter novos convertidos, visitantes, né? Explicar quem é que pode comer o pão. Isso é necessário. Então, não precisa ser toda a reunião, mas pelo menos uma vez por mês, uma frequência um pouco menor, para poder alcançar aqueles que estão começando agora, que estão começando a entender e a discernir esse corpo de Cristo. Amém? A reunião deve ser viva, cheia de canto, de oração, espírito e palavra. Irmãos, é uma festa. É uma multidão gritando em festa. Esse deve ser o nosso clima durante a reunião do Partir o Pão. Necessitamos dar ao Senhor a nossa reverência, respeito, estima, honra e admiração. Temos de temê-lo. Amém? Ó Senhor Jesus, por isso nós devemos ser pontuais, obedecer os horários, nos vestir adequadamente. Ninguém deve ir partir o pão, principalmente aqueles que vão à frente ali no púlpito, né, orar sobre aquele pão e partir o pão, vestir inadequadamente. Amém? Então se prepare para esse momento. É uma vez por semana. Senhor Jesus, deve se portar corretamente, o modo de sentar as mulheres, né, olhar a decência de como estão se sentando, para que nenhum irmão, ninguém perca, né, saia do espírito por conta de um comportamento meu. Amém? Por conta de não me portar corretamente. Deve evitar ficar levantando sem necessidade, né, porque esse momento ele é rápido. Ele é um momento para o Senhor. Amém? Senhor Jesus. E funcionar no Espírito, irmãos. Não fique calado, mas cante hinos, salmos, proclame os hinos, tudo voltado para a mesa do Senhor. Ó Senhor Jesus. E o que fazer depois do partir do pão? Uma vez que partiu o pão, o que nós devemos fazer então? Amém? Então, como pessoas que anelam pela vinda do Senhor e amam a sua aparição, nós devemos ter um viver no Espírito. Nós devemos vigiar o tempo todo,
né? Nós vivemos ter momento para estar sempre voltados, esperando a volta do Senhor, preparados, esperando a volta do Senhor. Acontece, irmãos, que muitas pessoas, no dia do partir do pão, ele se volta para o Senhor, se arrepende, é mais como medo do que como temor. Depois que come o pão, e aí ele volta às suas práticas habituais, às suas falhas, seus pecados, e vive despreparadamente, vive sem esperar a volta do Senhor. Nós não podemos ser dessa forma. Após o partir do pão, nós devemos ter o mesmo procedimento daquele momento ali de partir o pão. Reverência ao Senhor, amar a vinda do Senhor, nos preparar em todo momento, aguardando a volta do Senhor. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 a 11. Fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então olha o que acontece. Por que esses versículos aqui? Depois que nós partimos o pão e saímos ali daquela festa, também podemos achar que pronto, da agora em diante nada vai me acontecer. É só alegria, sair daqui renovado. Não, irmãos. Em todo instante, né, nós somos atribulados, porém não angustiados. Não vamos viver angustiados porque uma ou outra tribulação aconteceu comigo. Mas eu saí de uma reunião tão maravilhosa e já encontro uma tribulação. Aí eu fico angustiado. Senhor, mas daí? Não. O Senhor em todo tempo, né, o inimigo do Senhor em todo tempo nos ataca. Mas o Senhor é aquele que nos alegra. É aquele que... Obrigado. O Senhor é aquele que interiormente nos coloca de pé, compreendendo que as tribulações, ela nos acompanha. E o Senhor usa as tribulações para trabalhar todo o nosso ser. Aqui fala mais assim: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Lembra que eu falei que a mesa do Senhor, o partir do pão, também ela serve para nos revigorar durante toda a semana, a jornada da semana? Então é isso. Nós saímos daquela reunião revigorados interiormente. Então, quando vier a tribulação, amém, glorifica o Senhor por aquela situação. Amém? Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Desde que escolhemos seguir o Senhor Jesus, todos os dias vamos ser entregues à morte. Amém? Mas o Senhor sempre estará conosco. Amém? Nós, né, o que fazer depois do partir do pão? Não participar, muito menos comer do que é sacrificado a ídolos. Amém? Então, aquilo que é para ídolos, aquilo que satisfaz o nosso ego, a nossa alma, nós não devemos participar desse tipo de comida. Amém? Tal como os israelitas, como símbolo, depois da Páscoa, celebravam a festa de pães asmos, devemos remover da nossa vida toda a maldade e tudo que nos corrompe, a fim de ter um viver santo, livre de pecado, por meio da vida santa e sem mácula do Senhor Jesus, a qual é o pão asmo da sinceridade e da verdade. Então nós devemos viver por meio da palavra. A palavra, ela nos mostra o Senhor Jesus, né, a vida santa e sem mácula do Senhor Jesus, sem nenhum fermento, sem nenhum acréscimo. Amém? E essa vida que nós devemos seguir. Senhor Jesus, esse é o pão asmo da sinceridade e da verdade,
como está em 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 8, que fala assim: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, não que é aquela maneira antiga que nós vivíamos, amém? Nem com o fermento da maldade, ou seja, tem que ser com um coração puro, um coração desimpedido, e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? A vida do Senhor, ela precisa crescer em nós. É essa vida que vai nos levar a um viver de sinceridade e de verdade. Amém? Não vivendo por nós mesmos. Então, irmãos, o partir do pão, os aspectos práticos do partir do pão é isso. Nós precisamos saber o que vai acontecer na reunião, nos preparar para isso, ter em mente que o centro é o Senhor Jesus, que tudo é voltado para o Senhor. Amém? Devemos ter um temor àquela reunião, devemos ser pontuais, devemos celebrar como uma festa, com grandes gritos de louvor, de alarido, de ações de graças, alegres, amém? Não tendo nenhum problema com os irmãos, nenhuma falta com os irmãos, mas aproveitando para se arrepender, se reconciliar, alegrando o Senhor com essa nossa atitude, amém? Então, o Partir do Pão é uma festa voltada para o Senhor, em que nós lembramos do Senhor e que, então, o Senhor quer se alegrar de nós quando nós partimos o pão, amém? Deus abençoe vocês. Quero fazer uma pequena oração, amém? Encerrando esse momento da palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos por toda essa palavra. Obrigado por esse esclarecimento. Senhor, nós queremos realmente praticar todas as vezes que pudermos, se possível todos os dias, mas pelo menos o primeiro dia da semana, quando nos reunimos com os irmãos, quando olhamos para os irmãos e vemos ali o corpo de Cristo, fazendo uma festa voltada para o Senhor, que o Senhor é o centro desta reunião. Queremos tomar os símbolos, o pão, discernindo ali que ali é o corpo único de Cristo, sem divisão, onde está representado todos os santos. Ó Senhor Jesus, também tomar do cálice que representa o teu sangue. Senhor, queremos fazer tudo isso, Senhor, em memória de Ti. Nesse primeiro momento da reunião, queremos voltar o nosso louvor, os nossos hinos, as nossas orações, os nossos testemunhos, tudo para lembrar da Tua morte e ressurreição. Senhor, abençoe as igrejas, Senhor, que nós possamos crescer nesse sentido, em fazer das reuniões do Partir do Pão uma festa ao Senhor, sem nenhum impedimento. Ó Senhor Jesus, muito obrigado. Amém.